Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, nós estamos quase alcançando os 300 mil inscritos. Então me ajuda aí, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. É muito importante a sua inscrição, não custa nada para você e ajuda muito aqui no crescimento do canal. Então, por favor, ajuda aí. Deixa o seu like também logo aqui no começo do vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Inclusive, se você postar lá no seu story que você tá me assistindo e me marcar, eu vou compartilhar a sua publicação no meu story. Então vamos lá pro Instagram também. E agora sim, lindos, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Brian Thomas Corry Jr. nasceu na manhã do dia 10 de janeiro de 2002. Então hoje nós temos aqui um legítimo capricorniano, assim como eu que nasci no dia 3 de janeiro. Os seus pais eram o Brian e a sua esposa Terry Corry, e todos viviam na região de Grand Junction, no estado norte-americano do Colorado. O Brian tinha um irmão e os dois se davam muitíssimo bem. Por outro lado, desde muito cedo a vida escolar do garoto foi bastante desafiadora. Primeiro ele estudou na Broadway Elementary School e depois foi para a Brooklyn Middle School, onde foi encaminhado para um psiquiatra que o diagnosticou com um transtorno de espectro autista e TDAH. Em pouco tempo, o garoto começou a demonstrar um comportamento um pouco mais isolado e antissocial, o que naturalmente o tornou alvo de bullying, já que os valentões adoram mexer com quem tá quieto, né? Como mecanismo de defesa, basicamente o Brian tratava as pessoas com um humor ácido e muito provocativo. Conforme o tempo passava, o Brian ficava cada vez mais difícil e foi em 2018, quando ele estava com 15 para 16 anos de idade, que a situação ficou bastante séria, porque o jovem foi preso por agressão após atacar outro aluno. Seus pais foram até a delegacia assinar os papéis e ele foi liberado na sequência. Pouco mais de um ano depois, em 2019, ele foi suspenso da escola por 2 vezes por conta dos seus inúmeros comentários sexuais inapropriados. O Brian também desenvolveu uma fascinação doentia por SKs, particularmente pelo Jeffrey Dahmer, e isso era tão escancarado que os seus colegas da escola o apelidaram de Dahmer. E por falar em colegas de escola, apesar dos pesares, o Brian conseguiu manter um pequeno grupo de amigos íntimos ao longo de todos esses anos. E assim que terminou o ensino médio, ele arranjou um emprego no Safeway, que é uma rede de supermercados bastante forte no estado do Colorado. Nesse meio tempo, seus pais se divorciaram, mas tinham uma boa relação. Eles eram muito amigáveis um com o outro e faziam de tudo para manter a paz e a harmonia. Afinal de contas, eles tiveram 2 filhos juntos. E filhos são para sempre, né, gente? Então, assim, o Brian passava a maior parte do tempo na casa da sua mãe, que nessa altura estava administrando uma creche em casa, enquanto o seu pai trabalhava com segurança privada. Então, numa fria manhã de fevereiro de 2021, o Brian se enfiou em uma aventura bem gelada. Ao tentar sair com o seu carro em Blue Arrow, ele perdeu o controle do veículo e deslizou suavemente para a água. A verdade é que, por motivos que somente o Brian poderia explicar, ele tinha ido para dentro do rio Colorado. Por sorte, ele conseguiu escapar do carro e voltou para a rampa de barcos, onde imprudentemente tinha estacionado o seu veículo anteriormente. Mas agora o garoto estava todo encharcado e o frio era assim paralisante. Para piorar ainda mais as coisas, o seu celular parou de funcionar. Então ele caminhou até a estrada mais próxima, torcendo para que algum carro parasse. Alguns minutos depois, um carro com um pai e seu filho apareceu. O Brian gritou por ajuda e os dois prontamente o ajudaram e emprestaram o telefone para o garoto, que estava todo molhado e aparentemente perdido. Os pais do Brian chegaram rapidamente e chamaram a polícia. Os oficiais acharam toda aquela situação
bastante engraçada. Afinal de contas, inicialmente não tinha assim nada de suspeito. Um garoto estava tentando manobrar o seu carro em uma rampa de barcos, aparentemente tinha perdido o controle e caído com o veículo dentro d'água. Era basicamente assim uma situação normal. Normal não, né, gente? Mas assim, fora de qualquer suspeita, os oficiais até riram da situação e disseram para o Brian nunca mais entrar com carros em rampas para barcos. Um guincho foi chamado para remover o veículo do rio e nesse meio tempo o Brian foi levado de volta para casa para tomar um banho quente e se agasalhar. Quando o guincho finalmente chegou e começou a retirar o carro da água, um detalhe sinistro chamou a atenção da polícia. Um líquido vermelho estava escorrendo da parte traseira do carro. Todos ficaram se perguntando se aquilo seria sangue, e a mãe do Brian, que tinha ficado no local para acompanhar o trabalho do guincho e assinar a ocorrência com os policiais, ligou imediatamente para verificar se o garoto estava ferido, se ele tinha se cortado sem perceber enquanto estava tentando sair do carro e nadar de volta para a rampa. Mas estranhamente o Brian confirmou que estava bem, que não tinha nenhum corte, nenhum ferimento e a polícia nem cogitou que algo estivesse fora do normal. Eles simplesmente encerraram a ocorrência e o guincho levou o carro de volta para a casa da família. No final das contas, o que poderia ter sido uma grande tragédia acabou se tornando apenas um episódio engraçado na vida daquela família. E assim a vida seguiu em frente, tá, pessoal? Mas em pouco tempo, o mistério de tirar o fôlego despertou a pacata cidade de Grand Junction, que até então era conhecida apenas por seus belíssimos cenários naturais e sua comunidade unida e acolhedora. Um homem chamado Warren Barnes desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios. O Warren era popularmente conhecido como o Homem da Leitura. Isso porque ele era apaixonado por seus livros e por frequentemente ser visto lendo em voz alta, e as pessoas sempre davam livros a ele de presente de Natal. Ninguém sabia dizer ao certo o porquê do Sr. Warren ter ido parar nas ruas. Alguns diziam que ele foi um grande empresário que faliu a empresa da família, outros diziam que ele morava na rua porque teve uma grande desilusão amorosa. Outros até diziam que a sua irmã, que morava em outro estado, tinha dado uma espécie de golpe na empresa da família e tinha ficado com tudo, e que o pobre Warren não tinha suportado a dor de perder tudo e tinha ido parar nas ruas, onde aparentemente ele se deleitava com suas intermináveis leituras. Bom, a primeira pessoa a sentir falta do homem foi a proprietária de uma loja de noivas chamada Monique. Os dois compartilhavam uma amizade especial. A Monique tinha estudado literatura na universidade muitos anos antes e adorava conversar com o Sr. Warren sobre os livros que ela estava lendo e que ele estava lendo também. Eles trocavam algumas experiências, sabe? Às vezes eles passavam horas conversando sobre histórias ilustres de grandes autores literários, mas infelizmente em um dia qualquer ela deu um até amanhã para o Sr. Warren, fechou a loja e foi embora. E essa foi a última vez que a mulher viu seu amigo com vida. Preocupada, Monique procurou as autoridades e foi quando ela soube que a carteira do Warren tinha sido encontrada. De acordo com um dos policiais locais, que era um grande amigo seu, a carteira do Sr. Warren tinha sido encontrada em um lugar bastante improvável, sabe? A rampa para barcos de Blue Arrow. E a Monique achou isso estranho, porque o seu amigo raramente visitava aquela região, já que aquela área fica bem distante dos locais que o Warren costumava se sentar para fazer as suas leituras. Mas afinal de contas, quem tinha encontrado a carteira do Sr. Warren? Bom, é aqui que o caso toma um rumo assim bastante sombrio, porque tudo indicava na direção de que o Brian sabia alguma coisa sobre o desaparecimento do Sr. Warren. Isso porque o pai do garoto estava limpando o carro do filho, aquele mesmo carro que o Brian tinha acidentalmente caído dentro da água. Lembra que eu contei para vocês? Então, enquanto o homem limpava o veículo, ele encontrou a carteira do Warren e, intrigado com aquela estranha descoberta, ele confrontou o seu filho, já que, como eu disse para vocês, o Sr. Warren andava por toda a cidade lendo seus livros e todos o conheciam. Ele era uma mini celebridade
naquela pacata cidadezinha, sabe? Era um cara que todo mundo conhecia mesmo. E o Brian demonstrou total desinteresse, apenas deu de ombros e disse que esqueceu de devolver a carteira. Ele supostamente tinha encontrado o objeto na rampa antes de sair com o carro e cair na água. Mas a verdade é que o pai do Brian ficou bastante desconfiado, porque ele já conhecia as excentricidades do seu filho. Mas a verdade mesmo é que nada poderia preparar a Terry, a mãe do Brian, para o que ela encontraria no quarto do filho. Dentro de um armário escondido entre as roupas do filho estava uma cabeça humana. Em uma mistura de pânico e desespero, ela e o marido esconderam as evidências no primeiro lugar que encontraram, que foi a pia da cozinha, e cobriram tudo com uma toalha. E então eles ligaram para o filho e pediram para que ele viesse urgentemente para casa. Quando o rapaz chegou, os policiais já esperavam por ele e disseram que queriam apenas conversar. Quando perguntaram se tinha mesmo uma parte humana escondida em seu armário, o Brian respondeu calmamente que acreditava que sim. Depois dessa resposta, ele foi detido e levado para a delegacia. Os policiais nem precisaram algemá-lo, porque ele entrou na viatura com tranquilidade e frieza, com um olhar vazio e profundo, como se estivesse bem longe dali e somente o seu corpo estivesse sendo conduzido pelas autoridades policiais. Parecia que assim, ele tinha saído do corpo, sabe? Era uma coisa assim bizarra. O Brian admitiu a seus pais com uma calma perturbadora que sim, ele era o responsável pelo desaparecimento daquele homem da cidade, o Sr. Warren. A Terry ficou devastada, mas o pai do garoto, por outro lado, já suspeitava de que algo muito errado tinha acontecido no carro do seu filho. Ele disse aos policiais que enquanto estava vasculhando o carro em busca de algo que pudesse aproveitar do veículo, já que tinha dado perda total, né? Ele percebeu que havia vestígios de sangue no porta-malas do carro. Depois encontrou um cartão de banco e também a carteira do Sr. Warren. O pai do Brian contou ainda que enquanto revirava o porta-luvas do carro, ele encontrou uma faca grande e bem afiada. O Brian, por sua vez, não demonstrou nenhum remorso em seu interrogatório. Ele expôs os detalhes do assassinato com uma frieza capaz de chocar até os investigadores mais experientes. Era assim, bem perturbadora, sabe, as declarações do Brian? Ele esclareceu que atacou o Sr. Warren, que estava deitado embaixo de uma ponte, com uma precisão difícil de compreender. Parecia que ele tinha ensaiado o ataque porque os golpes foram certeiros. Ele contou ainda que enquanto cometia o ato, não conseguia parar de emitir sons animalescos, gritando sem parar que o homem era sujo e fedorento. O Brian admitiu que para ele tirar a vida do Warren foi surpreendentemente fácil, quase sem esforço, e que isso o deixou orgulhoso de si mesmo. À medida em que lembrava cada detalhe do ataque, o Brian ia discretamente abrindo um sorriso, e com o passar dos minutos aquele sorriso foi aumentando cada vez mais, até que se tornou uma risada discreta, mas muito assustadora. Em algum momento durante a sua confissão, o Brian teve que interromper o seu relato para soltar uma grande gargalhada, e então ele se desculpou com os policiais e continuou a sua confissão bizarra. O rapaz contou como preparou meticulosamente o crime, guardando os objetos como luvas e facas em seu carro, aguardando a oportunidade perfeita, e então o grande dia chegou. O Brian esclareceu que fez o que fez e depois de acabar com a vida do Sr. Warren, ele separou o corpo com uma precisão cirúrgica, espalhando-o em pedaços, e antes de terminar todo o seu show de horrores, ele deu ao Sr. Warren um grotesco sorriso do Coringa. O Brian não apenas confessou tudo o que fez, como também escreveu cada ato com uma descrição detalhada e assustadora. Ele chegou até mesmo a desenhar um esquema aéreo do local do crime para que os investigadores entendessem cada passo seu naquele fatídico dia. Ele tinha apagado as fotos que tirou naquele dia, mas ao saber delas, os investigadores encaminharam os eletrônicos do garoto para os peritos técnicos, que conseguiram resgatar
todas as fotos bizarras que ele tirou antes, durante e após o ataque. O Brian revelou ainda que o seu plano era colocar a cabeça em uma lata de tinta e jogá-la em uma vala longe da sua casa, e que após tentar limpar todos os vestígios e lavar suas roupas, a paranoia o consumiu, porque ele achava que tinha deixado sua impressão digital no local, porque descobriu que uma de suas luvas estava furada. Isso fez com que ele retornasse à cena do crime 2 vezes, porque estava com medo de ser descoberto. Esta parte da confissão do garoto demonstra claramente o quanto a sua mente era perturbada, né, gente? E então ficou esclarecido como o Brian foi parar dentro do rio. Acontece que ele arrastou o corpo da vítima até seu carro e dirigiu até a rampa do rio com um plano macabro em mente. Quando chegou ao local, ele assistiu alegremente o Warren ser engolido pela correnteza, desaparecendo no profundo das águas. Mas assim como em um filme de suspense onde tudo dá errado para o protagonista, ao tentar sair com o seu carro, a inclinação da rampa levou-o de volta ao rio, numa cena assim digna de filmes da Netflix, tá? Como sabemos, o Brian conseguiu sair a tempo e foi até a estrada mais próxima a pedir ajuda aos carros que passavam. A perícia técnica concluiu que o líquido vermelho encontrado no carro do Brian era de fato do Sr. Warren. Quando os oficiais questionaram o pai do garoto se eles faziam ideia das intenções do filho, eles disseram que já havia muito tempo que tinham percebido a obsessão do Brian por temas sombrios, mas nunca imaginaram do que ele seria capaz. A sua mãe, a Terry, chegou a dar ao filho de presente um livro sobre investigação criminal, na esperança de acender uma faísca de interesse por algo relacionado à investigação, perícias e todas essas coisas que a gente também gosta, né? Ela chegou a acreditar que ele tinha talento e em algum momento da sua vida seria um ótimo investigador criminal, perito ou qualquer coisa do tipo. Seus colegas do colégio também falaram com as autoridades, mas ninguém poderia imaginar até onde o Brian estava disposto a ir. Ainda assim, a mãe de um dos amigos do rapaz, chamado Kellan, disse aos investigadores que se lembrava de ter ouvido conversas entre o seu filho, o Brian, e também outros colegas. E no meio do assunto, o Brian falou em tirar a vida de um desabrigado porque acreditava que ninguém daria falta. Todos riram e repreenderam o rapaz e o assunto foi abafado. Um outro amigo chamado Patrick revelou que regularmente o Brian fazia piadas sombrias e vivia dizendo que se algum deles um dia virasse assassino, com certeza esse alguém seria ele mesmo, porque o desejo de tirar a vida de alguém estava intrínseco nele. Seus amigos apenas riam e diziam que o rapaz precisava parar de ser tão imaginativo. Os professores, por outro lado, tinham preocupações reais em relação ao Brian. Eles diziam que o rapaz era fissurado pelos massacres acontecidos em escolas, e a professora de literatura sempre dizia que se um dia acontecesse algo parecido naquela escola, com certeza o ataque viria do Brian. Apesar de todas as suspeitas dos professores de que o rapaz representava um risco à segurança dos demais alunos, nada efetivamente foi feito. A direção da escola alegou ter solicitado que o rapaz passasse com uma psiquiatra semanalmente, mas esclareceu que a escola não poderia obrigá-lo a se consultar. E foi nessa altura da investigação que os oficiais descobriram que um professor foi um pouco mais atrevido, digamos assim, e solicitou uma reunião com os pais do garoto. Ele falou abertamente sobre suas preocupações e até mostrou aos pais do garoto o caderno do Brian, onde havia desenhos e projetos macabros sobre invasão à escola, tiroteios e todas essas coisas bizarras. Naquela altura, os pais do garoto protestaram dizendo que o tal professor estava sendo preconceituoso, que estava exagerando e que a escola estava pegando no pé do garoto só porque ele era diferente dos demais estudantes. Só que quando a escola tomou conhecimento daquele caderno onde o Brian descrevia como seria um ataque escolar, a direção entrou em alerta máximo, aumentando o esquema de segurança e instalando 2 novas câmeras de vigilância
onde o Brian escreveu que seria seu ponto de entrada. O professor, entretanto, foi afastado da turma e teve que assinar uma advertência porque a escola ficou com medo de serem processados pelos pais do garoto, que continuavam alegando que o professor estava sendo preconceituoso e totalmente injusto. Bom, gente, depois de muitas entrevistas e coleta de informações, a polícia foi até o local que o Brian mencionou, onde ele disse ter cometido o crime. E com poucas buscas, pouquíssimas mesmo, eles encontraram um braço. Os oficiais encontraram também a cabeça e as mãos no quarto do Brian, mas o resto não foi localizado. Ainda assim, falando em termos de investigação, eles já tinham provas suficientes para acusar formalmente o Brian e levá-lo a julgamento. Ao conversar com o garoto mais uma vez, o Brian também revelou que sabia que a polícia e os detetives não davam tanta atenção para pessoas consideradas de alto risco, como desabrigados ou trabalhadoras da diversão adulta. Ele admitiu que estava planejando esse ataque ao Sr. Warren há pelo menos 6 meses e que já pensava em tirar a vida de alguém havia pelo menos 1 ano. Os peritos forenses descobriram também que algumas semanas antes de criar coragem para cometer o crime, o Brian pesquisou no Google tudo sobre esquizofrenia, paranoia e outros distúrbios que poderiam explicar o seu comportamento estranho, mas que ele nem sequer tinha um diagnóstico oficial. Os oficiais estavam colhendo todas as informações disponíveis sobre o Brian porque já sabiam que a sua defesa tentaria escapar com uma alegação de insanidade mental. E a melhor forma de saber sobre o Brian seria falando com ele mesmo, já que ele estava adorando contar suas travessuras. O Brian revelou que no Halloween de 2018 ele fez algo terrível com um gato de rua. Nós não vamos falar sobre os detalhes, porque eu sei que muita gente é sensível a esse tipo de coisa, mas foi realmente horrível o que ele fez ao pobre animal. O Brian também tinha em seu armário um kit da morte, que contava com martelos, pás, facas, abraçadeiras e todas essas coisas. Ele só desfez do kit quando seus pais brigaram com ele, dizendo que ou ele se desfazia daquilo de uma vez por todas, ou eles chamariam a polícia. Como era de se esperar, durante o julgamento, a defesa do Brian tentou alegar insanidade mental. Eles até solicitaram o cancelamento do julgamento, atestando que seu cliente não era capaz de compreender o que é um julgamento e o que ele significa, e que ele deveria receber assistência psiquiátrica em uma clínica a serviço do Estado. O juiz, Sr. Richard Gurley, não acatou a solicitação da defesa e ordenou que o julgamento seguisse em frente, já que os defensores não tinham apresentado elementos suficientes para comprovar a tal insanidade mental, principalmente porque ficou muito claro que o jovem tinha premeditado o ataque e que não foi vítima de um surto repentino. O juiz explicou que a defesa deveria comprovar a sua tese durante o julgamento e apresentar todas as suas provas ao tribunal do júri e comprovar efetivamente o porquê seu cliente não deveria ser considerado culpado de suas ações. A promotoria, por sua vez, revelou ao tribunal do júri tudo o que eu acabei de contar para vocês, esclarecendo ainda que o rapaz demonstrava estar feliz por tudo o que fez, por todo o seu planejamento e que nunca demonstrou remorso ou arrependimento por seus atos. A defesa, como era de se esperar, não conseguiu comprovar a tese de insanidade mental e com isso, no dia 4 de fevereiro de 2023, Brian Corrie, de 19 anos de idade, foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau, adulteração de cadáver e adulteração de provas. Ele foi sentenciado à pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Atualmente, Brian Corrie é um detento do Complexo Correcional de Buena Vista, uma prisão no condado de Chaffee, ainda no estado do Colorado. O que mais me impressionou nesse caso todo é que existiram várias red flags.
Tinha tudo para saber que o menino faria em algum momento algo muito ruim para alguém. Só que ninguém fez nada, entendeu? Os professores até tentaram alguma coisa ali, mas ficaram com medo dos pais. Mas enfim, né? Eu quero saber a opinião de vocês, então deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.